Olá, alunos! Daremos início à aula de biologia e o nosso assunto hoje são os animais do filo Cnidaria, também chamados de coelenterados. É o segundo filo na escala zoológica, então já são um pouco mais evoluídos do que os poríferos. Aqui nessas imagens a gente vê algumas água-vivas, as anêmonas do mar, os corais, mais anêmonas, a caravela portuguesa, que é a fisália. Então, algumas características. O filo Cnidaria está representado pelas hidras, pelas medusas ou água-vivas, os corais e anêmonas do mar. Os cnidários são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva no corpo, fato que gerou o nome coelenterado, destacando a importância evolutiva dessa estrutura que foi mantida nos demais animais. A presença de uma cavidade digestiva permitiu aos animais ingerirem porções maiores de alimentos, pois nela o alimento pode ser digerido e reduzido a pedaços menores antes de ser absorvido pelas células. Com base no aspecto externo do corpo, os cnidários apresentam simetria radial. Eles são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros, embora ainda não cheguem a formar órgãos. No filo Cnidaria existem basicamente dois tipos morfológicos de indivíduos: as medusas, que são natantes, e os pólipos, que são sésseis, ou seja, são fixos. Eles podem formar colônias, como é o caso dos corais, que são colônias sésseis, e das caravelas, que são colônias flutuantes. Os pólipos e as medusas, formas aparentemente muito diferentes entre si, possuem muitas características em comum, o que definem o filo. Então, aqui a gente tem corais, água-viva, as anêmonas, a hidra. Nos cnidários existe um tipo especial de célula, denominada cnidócito, que apesar de ocorrer ao longo de toda a superfície do animal, aparece em maior quantidade nos tentáculos. Ao ser tocado, o cnidócito lança o nematocisto, que é a estrutura penetrante que possui um longo filamento, através do qual o líquido urticante contido no seu interior é eliminado. E esse líquido pode provocar sérias queimaduras no homem. Então, se a gente tocar na superfície de cima de uma água-viva, não acontece nada. Mas esses cnidócitos, que são as células características dos cnidários, estão nos tentáculos. Então, são os tentáculos que podem queimar. Então, tem um opérculo e eles lançam esse filamento urticante para fora. E fica todo enrolado, e quando o animal sente em perigo, é uma defesa dele, ele lança o filamento e pode queimar as pessoas. Essas células participam da defesa dos cnidários contra predadores e também na captura de presas. Valendo-se das substâncias produzidas pelos cnidócitos, eles conseguem paralisar imediatamente os pequenos animais capturados por seus tentáculos. Foi a presença do cnidócito que deu o nome ao filo Cnidaria, que tem cnida como ortiga. Tanto o pólipo quanto a medusa, esse aqui é o pólipo, aqui temos a medusa, apresenta uma boca que se abre na cavidade gastrovascular, mas não possuem ânus. O alimento ingerido pela boca cai na cavidade gastrovascular, onde é parcialmente digerido e distribuído, daí o nome gastro, de alimentação, e vascular, de circulação. Após a fase extracelular da digestão, o alimento é absorvido pelas células que revestem a cavidade gastrovascular, completando, então, assim, a digestão. A digestão é, portanto, em parte extracelular e em parte intracelular. Os restos não aproveitáveis são liberados pela boca.
Na região oral estão os tentáculos, que participam na captura dos alimentos. As camadas de células que ocorrem nos cnidários são a epiderme, que reveste o corpo externamente, e a gastroderme, que reveste a cavidade gastrovascular. Entre a epiderme e a gastroderme existe uma camada gelatinosa denominada mesogleia. Essa camada é mais abundante nas medusas do que nos pólipos, e por isso as medusas têm aspecto gelatinoso, fato que lhes rendeu a denominação popular de águas-vivas. A epiderme e a gastroderme são duas camadas celulares derivadas de tecidos embrionários, denominados genericamente de folhetos germinativos. A epiderme deriva do folheto germinativo chamado ectoderme, ecto quer dizer externo, e derme, tecido de revestimento, que reveste externamente o corpo do embrião. E a gastroderme deriva do folheto denominado endoderme. Endo significa interno, que reveste o tubo digestivo do embrião. Os cnidários são considerados animais diblásticos. Os poríferos são considerados ablásticos. Quer dizer, ablástico, eles não possuem na fase germinativa nenhum folheto germinativo, então são considerados ablásticos. A partir desse grupo de animais, todos são triblásticos, quer dizer que eles possuem os 3 folhetos germinativos. Os demais animais são triblásticos ou tripoblásticos, os possuem 3 folhetos germinativos. A ectoderme, a endoderme e a mesoderme. A mesa no meio, que se desenvolve entre a ecto e a endoderme. Então, esses tecidos germinativos é que dão origem aos tecidos no animal adulto. Aqui nós temos uma hidra, né, com seus tentáculos, e eu coloquei essa imagem aqui para perceberem como os cnidoblastos ou cnidócitos se encontram no tecido. Então, são as células urticantes. Os cnidários são os primeiros animais a apresentarem células nervosas, que são os neurônios. Nesses animais, os neurônios dispõem-se de modo difuso pelo corpo, o que é uma condição primitiva entre os animais. Os cnidários apresentam movimentos de contração e de extensão do corpo, além de poderem apresentar deslocamentos. São, portanto, os primeiros animais a realizarem essa função. Aqui temos uma hidra, ela se movimenta fazendo um tipo de cambalhota. Nos pólipos, a capacidade de locomoção é reduzida, podendo ser do tipo mede-palmos ou cambalhota. Nas medusas, a locomoção é mais ativa, sendo realizada por um mecanismo denominado jato-propulsão. Quer dizer, os bordos do corpo se contraem e a água acumulada na fase oral da medusa é expulsa em jato, provocando, então, o deslocamento do animal no sentido oposto. A respiração e a excreção ocorrem por difusão, através de toda a superfície do corpo. Não existem estruturas especiais relacionadas a esse processo, como também é o caso das esponjas, ou seja, do filo porífera. Eles possuem reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Então, a reprodução assexuada em hidras, pardas ou verdes, é em geral feita por brotamento. Então, os brotos laterais, em várias fases de crescimento, são comumente vistos ligados à hidra-mãe e dela logo se destacam. Esse processo de multiplicação, em que não ocorre variabilidade genética, é propício nos ambientes estáveis e em épocas favoráveis do ano em que as hidras estão bem alimentadas. A reprodução sexuada, a hidra é hermafrodita, quer dizer que ela vai produzir tanto espermatozoides quanto os óvulos. Então, alguns testículos e apenas um ovário são formados, principalmente em épocas desfavoráveis do ano,
a partir de células indiferenciadas existentes no corpo. O único óvulo produzido é retirado do ovário. Os espermatozoides são liberados na água e vão à procura do óvulo. A fecundação ocorre no corpo da hidra, quer dizer, fecundação interna. O zigoto formado, o zigoto é a primeira célula, né? É a fusão do espermatozoide com o óvulo. Formado é circundado por uma espessa camada quitinosa, de consistência semelhante ao esqueleto de quitina dos insetos. E após certo tempo de desenvolvimento, o embrião, envolto pela casca protetora, destaca-se do corpo da hidra e permanece dentro da casca durante toda a época desfavorável. Com a chegada da estação favorável, rompe-se a casca e emerge uma pequena hidra que cresce até atingir a fase adulta. Não há larva, o desenvolvimento, portanto, é considerado direto. Então, aqui a gente tem uma figura, onde temos o óvulo exposto, né, na superfície do corpo da hidra mãe, e depois ela se destaca, se fixando num substrato e cresce, dando origem a hidras adultas. Em relação à classificação dos cnidários, a gente tem as principais classes: a hidrozoa, que são as hidras e as caravelas, a classe cifozoa, que são as águas-vivas, a classe antozoa, que são as anêmonas e os corais, e a cubozoa, que é cubozoário, como a vespa do Pacífico. A classe hidrozoa. A classe dos hidrozoários possui inúmeros representantes, além da hidra. Todos os demais componentes dessa classe são marinhos. Dentre eles, podemos citar como exemplo a aubélia e a caravela, que é a fisália. Este é um indivíduo colonial muito comum nos mares tropicais e temperados. Na aubélia, a reprodução ocorre durante um ciclo em que se altera um pólipo, que é a fase assexuada e duradoura, e medusas, que é a fase sexuada e pouco duradoura. 2 tipos de pólipos existem em um polipeiro, que é a colônia: o nutridor e o reprodutor. Os reprodutores geram medusas por brotamento. Essas de pequeno tamanho produzem gametas que se encontram na água. Aí ocorre a fecundação externa. Forma-se o zigoto, ocorre o desenvolvimento embrionário e surge uma larva ciliada, a larva plânula, que constitui uma importante forma de dispersão da espécie. Fixando-se a um substrato apropriado, a larva transforma-se em um novo pólipo e acaba gerando um novo polipeiro. Então, aqui ela pode se fragmentar, dando origem às medusas, e as medusas, então, ocorre a fecundação no ambiente marinho, né? A espermatozoide e óvulo se fecundam, dando origem à larva plânula, que se desenvolve, dando origem numa nova hidra. A classe cifozoa. Na classe dos cifozoários, as formas predominantes e sexuadas são bonitas medusas de cores variadas, as verdadeiras águas-vivas, frequentemente vistas em nosso litoral. Os pólipos são pequenos e correspondem à fase assexuada pouco duradoura. As medusas têm formato de guarda-chuva e são diferentes das do grupo dos hidrozoários. Podem alcançar de 2 a 40 centímetros de diâmetro. A gigante do grupo é uma medusa do Atlântico Norte, que chega a 2 metros de diâmetro. No caso da espécie Aurelia aurita, a fecundação é interna. A plânula nada durante um certo tempo e origina um pólipo fixo, o cifístoma,
Esse pequeno pólipo é a geração assexuada e se reproduz por um processo conhecido por estrobilação. Nesse processo, fragmentações sucessivas do corpo do pólipo formam uma pilha de discos que permanecem amontoados uns sobre os outros. Cada disco, que é uma éfira, que é uma medusa jovem, ela se destaca e, após certo tempo de crescimento, origina uma medusa adulta, fechando o ciclo. Então, aqui, essas são as éfiras. Elas vão se fragmentando aqui transversalmente. Isso se destaca do corpo e ela vai originar uma medusa adulta, natante. E aí ocorre a reprodução sexuada novamente, a liberação da larva plânula e a fixação no substrato e volta todo o ciclo novamente. A classe Anthozoa, que é das anêmonas e corais, que são os representantes mais conhecidos dessa classe. As anêmonas são facilmente vistas no nosso litoral, principalmente na maré baixa, sobre rochas emersas ou enterradas na areia por entre as rochas. A forma de muitos corais é variada. Alguns possuem formato de pequenas árvores, outros lembram grandes penas coloridas e outros ainda possuem formato escultural, como é o caso do famoso coral cérebro, cujo aspecto lembra os sulcos e circunvoluções existentes no cérebro humano. Os anthozoários frequentemente se reproduzem por brotamento ou fragmentação. A reprodução sexuada envolve a formação e a fusão dos gametas e habitualmente existe uma larva plânula, antecedendo a fase adulta. Como na classe dos anthozoários, só há uma forma pólipo, não existe metagênese. Após a reprodução sexuada dos pólipos, as larvas plânulas se diferenciam diretamente em novos pólipos. E a organização dos pólipos dessa classe é a mais complexa que nas outras classes. Então, aqui a gente tem os corais, a diversidade, né? A gente percebe que são bastante diversos e frequentemente são bastante bonitos. Os corais, ao contrário das anêmonas, geralmente solitárias, os corais são colônias na imensa maioria das espécies. São pólipos muito pequenos, bem menores que as anêmonas. Como se reproduzem assexuadamente por brotamento e os brotos não se separam, eles vão constituindo grandes agrupamentos coloniais, que são os recifes de corais. E como cada pólipo constrói ao redor de si um esqueleto geralmente constituído de calcário, que é o carbonato de cálcio, todos os esqueletos acabam se juntando, o que origina uma grande formação calcária comum à colônia. Esses corais são o habitat de muitos outros animais marinhos, né? Servem de esconderijo, de abrigo, de fonte de alimentação, mas os nossos corais estão morrendo, infelizmente. Então, cemitério de corais, está acontecendo esbranquiçamento, quer dizer, as algas que vivem aderidos a esses corais, eles estão morrendo. Então, o aumento de gás carbônico na atmosfera tem causado o aquecimento global e, consequentemente, as águas dos mares também estão mais quentes. Além disso, os oceanos ficam mais ácidos, o que afeta a vida de milhões de corais e das espécies que neles vivem. Os corais são afetados diretamente pela temperatura, pela radiação solar e pela química dos oceanos. As águas dos mares estão ficando mais quentes, com isso os corais se contraem e começam a sufocar as algas dentro delas. Estas, por sua vez, soltam toxinas para forçar o coral a expulsá-las. Por isso eles ficam doentes e com a cor branca.
Se a temperatura do mar não volta ao normal, eles, por fim, morrem. Interrompendo o compartilhamento, encerrando a gravação. Obrigada.